que nós estamos diante de um pesadelo que não termina, porque o atual governo é a retomada da agenda do mesmo sistema que se tentou combater nesse processo da Lava Jato. Então, para tentar resumir para as novas gerações, porque o que tem de positivo? A gente tentar explicar para as novas gerações o que isso significa. Porque quem tem menos de 40 anos no Brasil não está entendendo, ou não está muito esperto em relação a toda essa complexidade. Porque são muitos temas, são muito difíceis, é muito dado, é muita informação. O que tem que ficar claro é o seguinte: o Brasil saiu de um processo de democratização difícil, de 64 até o final dos anos 80, difícil, negociado, complexo. Isso foi uma vitória da sociedade brasileira, que sem conflito construiu um processo de transição democrática. Aí vem um governo, de 2 governos do presidente Fernando Henrique, que foram governos importantes, porque consolidaram as instituições democráticas, trouxeram a estabilidade monetária, o plano real. O Brasil estava entrando num processo de consolidação das instituições. E aí viria, em tese, um processo importante, que seria a chegada do Partido dos Trabalhadores para trazer a justiça social, como eles gostam tanto de dizer, trazer as massas que não participavam do processo, educar as massas, trazer uma social-democracia, estrito senso, para a política brasileira a partir do século XXI. E o que se viu desde 2005, já no famoso escândalo do Mensalão, que é a origem de tudo isso que nós estamos vendo aqui, foi um processo sistemático, consistente de poder, baseado numa corrupção organizada, consistente e muito profunda para tomar conta do Estado brasileiro. Do Mensalão partiu-se para o Petrolão e a Lava Jato foi a tentativa da sociedade de reverter esse processo, o que teria sido uma coisa muito boa para o mundo ter assistido se tivesse dado certo. Então, para quem não entendeu o que está acontecendo, é o seguinte: nós acabamos de inventar um negócio que chama descondenação, né? Essas pessoas que são réus confessos, empresas que se envolveram nesse processo profundamente, e está aí, o meme da Odebrecht é um pouco isso. Assim, é réu confesso, isso é anúncio de jornal publicado. Os vídeos estão aí para quem quiser ver, para a moçada mais jovem poder ver. O que está acontecendo é que tudo isso que vocês estão vendo, estão tentando dizer que isso aí não existiu. Então, se tem alguma coisa positiva para a gente fazer aqui, é dizer o seguinte: olha, isso que está acontecendo é um pesadelo e a única saída, se é que existe uma saída para a gente sair desse desastre que foi colocado aqui muito bem pelo Marcília, que é a politização do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está trabalhando não mais sobre a lógica da lei, ele está trabalhando sobre a lógica da política, o que é uma perversão. Né? A decisão do ministro Toffoli e de outros ministros em relação a esse caso e outros nos últimos anos é a politização do direito nacional, do direito supremo. O que o pessoal tem que entender é o seguinte: só tem um jeito de sair desse processo, que é destruir esse processo de poder que estava sendo destruído e voltou. Inacreditavelmente está vivo. Reviveu, renasceu das cinzas, é um fênix diabólico. E a única maneira de fazer isso é politicamente. Então, assim, o que é que deve ser feito? Cada um que está ouvindo aqui, principalmente os mais jovens, é colocar na sua cabeça que é através do voto que se resolve isso. Se isso ainda for possível, eu acho que é. É você olhar esse quadro e falar assim: nós temos que destruir esse projeto de poder. E você só destrói esse projeto de poder votando em alguém ou em grupos de políticos ou em partidos ou em organizações que não respondam a isso que está voltando a se repetir no país atualmente, que é esse, como está nos editoriais de vários jornais, o apagar da história brasileira dos últimos 10, 15, 20 anos. Eu diria do século XXI. É como se a gente fosse escrever a história do século XXI com outras letras, né? Jogando tudo isso que o Renato está apresentando aqui no lixo.